Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aí no nosso 6º dia da semana de oração e o tema escolhido para hoje foi o melhor negócio da sua vida. Você consegue se lembrar qual foi o melhor negócio que você já fez? Eu queria compartilhar com você uma história que Jesus conta, está registrada ali em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33. Jesus começa dizendo assim, o dono de uma propriedade, ele plantou um vinhedo, construiu ao redor dele uma cerca e depois uma torre para guardar. Depois que ele fez tudo isso, ele arrendou o vinhedo para alguns lavradores, ou seja, ele alugou o vinhedo para os lavradores e aí ele partiu para uma terra distante. No tempo que as uvas já estavam prontas para colher, ele enviou os seus servos para receber a parte que ele havia acordado com os lavradores. Só que os lavradores, quando eles viram os servos, eles os agarraram, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo de servos maior ainda para receber o que pertencia, o resultado da colheita. Mas aí o resultado foi o mesmo. Todos eles foram espancados. Por fim, o dono enviou seu filho. E ele pensou assim, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o filho da propriedade. Vamos matá-lo e tomar a terra para nós. Então, o agarraram, arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Aí Jesus, quando terminou de contar parte da parábola, ele deve com certeza ter olhado para os que estavam ali ao redor e perguntou, quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que fará com aqueles lavradores? Jesus fez essa pergunta, né? Lá para o versículo 41, os líderes religiosos que estavam ali disseram, ele os matará cruelmente e arrendará a terra para outros, que eles darão sua parte depois de cada colheita. Olha, lá para o finalzinho do livro, Mateus, dessa parábola, Mateus ele faz questão de registrar que os principais sacerdotes e fariseus que estavam ali, ao ouvirem essa parábola, eles perceberam que os lavradores, a qual Jesus tinha mencionado, era uma referência a eles próprios. E que o filho era o próprio Jesus. E eles ficaram instigados, com a vontade de querer matar o próprio Salvador. Só que não podiam, né? Viu que toda a multidão estava ali ao lado do mestre. É interessante que essa parábola, a percepção que eu tive é que Jesus ele fez uma cópia daquilo que o profeta Isaías havia registrado. Se você ler Isaías, o capítulo 5, acho lá logo no início do capítulo, talvez isso tenha sido no início do seu ministério, Isaías ele conta uma parábola semelhante a essa, bem semelhante mesmo. Isaías ele fala de um senhor que plantou o seu vinhedo, arou a terra, tirou as predas, plantou as melhores videiras, e no meio do vinhedo ele construiu uma torre. Depois fez um tanque de prensa, e então esperou pela colheita das uvas. Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. E aí no finalzinho da parábola, Isaías ele faz a menção de que a nação de Israel é o vinhedo do Senhor. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Obviamente, as duas parábolas, quando Cristo trata a respeito do vinhedo e Isaías, assim como o próprio Isaías já dá o significado, o vinhedo representa a nação de Deus, representa na verdade Judá. Deus concedeu grandes privilégios para a nação de Israel, para a nação judaica, para aquele povo. Eles não eram ninguém, era um povo desconhecido, e Deus os tornou conhecido. Os tirou da escravidão do Egito, de forma miraculosa, todos viram os milagres de Deus ali sendo realizados, eles viram a mão de Deus atuando a seu favor, peregrinaram aí por 40 anos e viram o cuidado de Deus diariamente. Todas as nações ouviram falar a respeito do Deus de Israel. Deus concedeu verdades a eles, que privilegiou eles, livrou eles de muitas doenças. Eles tiveram muita descoberta naquela época que outras nações eles não tiveram. O que Deus esperava deles então? De um povo a qual Deus cuidou e preservou e revelou verdades tão preciosas? Que eles produzissem bons frutos. Era o mínimo que Deus esperava, que eles vivessem à altura das verdades que foram reveladas para eles. Esse era o mínimo que Deus esperava deles. Bem, Deus esperava isso de Israel. E de nós? A geração que vive no século XXI. O que Deus espera de nós? A irmã White, a esse respeito, ela tem um texto, e ela diz assim, está lá no livro Parábolas de Jesus. Ela diz, a parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós. A igreja dessa geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos, e espera os frutos correspondentes. Percebe que não existe muita diferença entre aquele povo e nós, os mesmos privilégios, ou privilégios maiores ainda, da forma que Deus concedeu a eles, Deus também nos concedeu, é o que menciona aqui a irmã White. Então, às vezes nós condenamos tanto
o povo lá atrás, porque erraram, se precipitaram, e quando a gente olha a história deles e vê o quanto Deus foi poderoso, a gente até os critica, né? Mas a verdade é que nós estamos sendo tão privilegiados como eles. Só o fato de a gente conhecer a história deles e ver como Deus guiou suas mãos e conhecer os erros, nós temos a oportunidade de não cometer os mesmos erros que eles. Mas a verdade é que Deus também nos concedeu grandes privilégios. E diante desses grandes privilégios, o que se espera de mim e você? É que a gente viva à altura das verdades conhecidas. É que a gente produza frutos. Sabe, queridos, a grande tragédia do povo no passado, e também nossa, é nós não reconhecermos a Deus como sendo nosso Senhor. E o que significa reconhecer a Deus como nosso Senhor? É ter a certeza, a convicção e viver na certeza de que Ele é o dono de tudo. Enquanto a gente confia em nós próprios, enquanto a gente nos concentramos em nós, em nosso egoísmo, a gente tem a tendência de esquecer de que Ele é o dono de tudo. Veja, a palavra dos lavradores maus. Eles não cumpriram o acordo que tinha feito com o dono daquela propriedade. Eles simplesmente fizeram do proprietário como que não fosse o dono, porque em um dado momento eles não deram nenhuma atenção a ele. Veja que quando o dono da propriedade enviou os seus servos para receber a primeira parte, eles ignoraram. O dono da propriedade enviou mais servos ainda a segunda vez, e eles novamente ignoraram. O terceiro enviou um terceiro que já foi o próprio filho, e eles não deram atenção nenhuma. Em resumo, eles não reconheciam mais o dono da propriedade como sendo dono. Eles a tomaram para si e viam a propriedade agora como sendo deles. O próprio filho eles chegaram a matar. Veja ao cúmulo que eles chegaram. E nós? A pergunta é, e nós? Como nós podemos reconhecer a Deus como sendo nosso Senhor? Aquele servo não reconhecia mais o proprietário como sendo o Senhor daquelas terras. Mas e nós? Como é que nós podemos reconhecer a Deus como nosso Senhor e não agir semelhantemente para o dono daquela propriedade? Aí eu queria trazer para vocês um texto da irmã Maide que ela diz assim: os dízimos e as ofertas trazidos a Deus são um reconhecimento do direito que Deus tem sobre nós pela criação, pelo conhecimento, pelo reconhecimento, o mesmo direito que Ele assiste pela nossa redenção. Perceberam a claridade desse texto? Quando a irmã ela diz assim, ó, os dízimos e ofertas trazidos a Deus são um reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que Deus é o nosso Senhor. De que Ele, tudo pertence a Ele por direito. Mas e quando eu não faço isso? Quando eu não faço isso, eu sou tido semelhante àquele servo, aqueles lavradores que não reconheciam mais a propriedade do seu dono. Quando eu não devolvo o dízimo, é como que eu não reconhecesse o Deus, o Criador dos céus e da terra, como sendo meu dono, como sendo dono de tudo. Porque eu estou apegado a mim mesmo, porque eu me torno egoísta. Queridos, o dízimo, ele tem a grande finalidade de nos libertar do egoísmo. Em outros textos, a irmã ela comenta dos benefícios que o dízimo ele traz para nos transformar, para transformar o nosso caráter. Nós precisamos dia a dia reconhecer o nosso Deus como sendo o nosso Criador, como sendo dono e possuidor de tudo. Eu sei que essa é uma verdade que machuca o nosso ego, mas essa é a intenção de Deus. É fazer com que o nosso ego ele seja extirpado, com que ele seja minimizado, e então Deus possa tomar conta da nossa vida. Eu sei que as dificuldades do dia a dia sempre colocam você para deixar esse plano de devolver aquilo que pertence a Deus em segundo lugar. Mas comece a organizar suas finanças, aquilo que você planeja para a sua vida, para que devolver a Deus aquilo que Ele pede seja a sua e a minha prioridade. Eu queria finalizar com vocês lendo um texto do salmista, lá no Salmo 143, verso 10, quando ele diz assim: Senhor, faça desse verso a sua oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza diante de um caminho reto e seguro. Amém? Faça disso sua oração. Ore comigo e feche seus olhos. Bondoso Deus, obrigado pelos teus cuidados com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes a Ti. Ensina-nos a guardarmos os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Um abraço a todos, tá? Deus abençoe vocês.